Olá, você que está aí, estudante do ensino médio, sofredor, como eu, que sou professor. Você que está aí à procura de ajuda, à procura de luz. Chego eu para iluminar os seus caminhos. Quem? O seu, o meu, o nosso professor CG. Sim, é Carlos Gomes, mas enfim, ninguém me conhece mais por esse nome. Nem minha mãe mais me chama de Carlos Gomes. Eu sou o CG. CG. O seu, meu, nosso professor de biologia que vai trazer luz e sabedoria para esses jovens infantes que precisam de ajuda para passar a segunda fase da Olimpíada de Biologia. Bom, se você já segue esse canal, você já deve ter visto aí que existe uma playlist com muitos vídeos sobre a Olimpíada Brasileira de Biologia. Estou eu aqui para fazer uma parte 2 sobre como são as questões da segunda fase da prova da Olimpíada de Biologia. E eu falo isso, meus queridos, é pela seguinte razão. Mano, que prova difícil, que prova difícil, que prova difícil. Sério, tipo, não tá fácil para ninguém. Não tá fácil, não pensar em você. Porque se você passou para a segunda fase, temos um BO, porque, mano, só existiu uma segunda fase no formato da atual fase uma vez, que foi no ano passado. Sim, se você está assistindo esse vídeo em 2022, você deve estar aí há uma semana para fazer a prova e, enfim, segura na mão de Deus, faz uma oração e vai. Bom, isso porque quem já assistiu a primeira parte do vídeo sabe que, bom, a maior parte das questões é de biologia celular, né? Eu fiz um vídeo só sobre isso, resolvendo as questões de 2021, e, mano, quantas questões difíceis. Agora eu vou continuar fazendo a correção dos exercícios, e o tema do vídeo de agora é ecologia. Sim, porque ecologia é a segunda frente chave desta prova. Já era na primeira fase, né? Quem fez as questões na primeira fase sabe que ano após ano ecologia é o tema principal desta prova, assim, tipo, por exemplo, em 2022 eles prometeram um tema que era doenças negligenciadas. Toda doença negligenciada, ela tem um pezinho na questão ambiental, na questão social, tem a ver com muita questão associada a saneamento básico, a questão de degradação da natureza que ajuda a trazer micro-organismos, enfim. E hoje a gente vai dar continuidade a esses vídeos, resolvendo mais algumas questõezinhas. Bom, das questões da segunda fase, o que eu preciso saber de base? Bom, ela é uma prova que impede. Que pede o quê? Ela tem 50 questões de múltipla escolha. Ela, nesse quesito, ela é bem parecida com a primeira fase. A única diferença era que na primeira fase você tinha 30 questões só, e dessas 30 questões, todas elas tinham aí, digamos, um texto base para a gente usar como referência para inspiração, para, né, encarar a questão. Aqui nós temos uma prova de nível médio ou difícil. Vocês vão perceber que aquele mesmo perfil, se você já assistiu a aula de biologia celular falando sobre Olimpíada, você sabe do que eu estou dizendo. As questões não pegam leves. E aqui também não. Aqui em ecologia, vocês vão ver que vai ter lá uma ou duas questões que a base dela, a parte principal, tem a ver com a interpretação de gráfico. Então, entendendo bem o rolê da interpretação de gráfico, você consegue resolver, e isso torna algumas questões um pouco mais simples. Mas não, a prova é meio espinhosa mesmo. E desculpa te desanimar, meu amor. Se você está aqui, eu sei que você queria que alguém pegasse na sua mão, falasse: Uhul! Eu sou incrível! Mas eu não vou te dizer isso, não, porque a prova tende a jogar a gente lá num poço profundo de depressão, achando que a gente é muito ruim em biologia. E eu te digo, não, você não é, tá? Como nós não temos muitas questões de referência no estilo, a minha recomendação é: procure questões do Enem. Sim, meus amores, questões do Enem. O Enem, ele tem um grau de dificuldade semelhante ao da Olimpíada. A forma como as questões são elaboradas
são bem semelhantes, ela tem aquela coisa da interdisciplinariedade, ela tem aquela coisa de transitar entre a química, entre a história, entre a geografia, tipo, e isso é muito típico desta prova. E, é claro, meus amores, foco na interpretação, pesadamente, tá? Interpretação é o grande segredo dessa prova. E bom, na aula passada eu já tinha mostrado essa tabela, mostrando quais são os temas que mais caíram na prova de 2021. O maior foi as questões de biologia celular e logo na sequência de ecologia. E significa que logo, logo eu estou chegando aí com umas questões sobre as próximas temáticas, tá? Eu não prometo fazer um vídeo sobre a resolução de todas, porque é muita questão e eu preciso que esses vídeos deem engajamento neste canal para que eu possa promover e não ficar com vídeos com pouca visualização. Então, meus amores, se vocês estão aqui, vocês acharam esse vídeo, por favor, assistam as outras playlists. Sim, assistam a resolução de exercícios de questões de anos anteriores, a correção da prova deste ano e tudo mais, porque isso ajuda a engajar os meus vídeos e subir o número de visualizações, o número de horas visualizadas e quem sabe eu consiga monetizar esse canal e isso seria perfeito, porque provavelmente eu traria muito mais vídeos como esse, como outros vídeos legais que eu tenho aqui no canal. Mas, bora lá. Se você está aqui pela primeira vez, por favor, curta, comente, compartilhe, dá o seu joinha aí, me ajude a fazer esse canal ser mais legal ainda, e eu sou o CG, o seu professor de biologia. Esse gordo fofo, maravilhoso, que Deus fez assim, para quê? Para te salvar. E é isso. E bora lá. Primeira questão. E a primeira questão de ecologia, eu quero que vocês percebam um detalhe importante. Gráfico. Tudo nessa questão se resume a este gráfico, tá? É um gráfico em que ele vai estar fazendo duas relações básicas. A temperatura média de um lugar, que está medido aí nessa escala, ainda atenção com essa escala, porque ela está invertida, né? Como vocês podem ver aqui, ó, bem na parte de baixo aqui está 30 graus, 20 graus, 10 graus, 0 graus e menos 10 graus, ou seja, quanto mais para frente o gráfico vai, mais frio o ambiente vai ficando. E aqui é a precipitação, ou seja, a relação com a quantidade de chuva que cai no lugar, tá? Obviamente, aqui seria um lugar onde chove muito, é muito quente. Aqui é um lugar onde chove muito mais, né? E é tão quente quanto. E aqui nós vamos ter lugares muito frios e, obviamente, chovem menos, né? E aí ele vai fazer toda uma introdução e ele fala assim, ó, com relação a este gráfico, assinale a alternativa correta. Bom, vamos lá. Alternativa A. O lugar número 1 e número 4 correspondem a áreas florestais, pois apresentam elevada temperatura e temperaturas médias anuais. Bom, aqui, primeira coisa que a gente precisa entender, não é porque chove muito que é floresta. Aliás, a gente cabe aqui a gente lembrar que existem as florestas temperadas, né? São aquelas típicas do Canadá, da Europa, né? Que são lugares onde a gente basicamente não tem diversidade vegetal, a gente só tem pinheiro, 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 né? As florestas de coníferas, e chove muito pouco lá, né? E é florestal. Tá? O que vai ser floresta e que vai chover muito? Floresta tropical, como é o caso da Amazônia, como é o caso do Pantanal, como é o caso da Mata Atlântica, que são todos ambientes florestais e muito úmidos, tá? O que não significa, porque aqui, olha só, o 4 são florestais porque tem altas temperaturas médias. A temperatura do ambiente 4 é 10 graus. Isso é alta temperatura média? Não, né? Então tá fora, tá? Vamos lá. Letra B. O 5 representa uma floresta fria, formada majoritariamente por angiospermas caducifólias. Tá. Geralmente, florestas frias, elas não são as angiospermas as plantas que vão predominar, e sim as gimnospermas, que são plantas bem mais primitivas, que são as plantas da família dos pinheiros, né? Como eu havia comentado agora há pouco. Então, angiosperma, que são plantas geralmente produtoras de fruto e tudo mais,
tendem a não ser caducifólias na maioria das folhas, na maioria das vezes. E o que significaria ser caducifólia? É aquelas plantas que numa determinada época do ano derrubam as suas folhas, né? Então aqui, ó, floresta fria geralmente não tem uma relação direta com angiospermas, e sim com gimnosperma. Ou seja, uma questão de ecologia aqui, falando de temperatura e tal, mas principalmente namorando com a botânica. E também é uma área que gosta de cair bastante nessa prova, tá? Bom, vamos lá. Letra C. A região número 6 do gráfico representa o bioma predominante da Groenlândia e do Canadá, com predomínio de coníferas. Bom, o item 6 está aqui, ó. Lugar onde chove muito pouco e as temperaturas ficam ali em torno de -10, temperaturas negativas. Em geral, esse tipo de ambiente é típico de desertos gelados, né? E nós vamos encontrar as tundras também. As tundras é um tipo de vegetação típica realmente desse hemisfério norte, aí desse extremo hemisfério norte, só que o que vai predominar lá não são as plantas da família das coníferas, né? Que seriam os pinheiros, de novo, né? E sim os musgos. Os musgos vão ser desse grupo. Então, de novo, mais uma questão onde análise de gráfico é o que faz a grande diferença. Bom, vamos ao próximo. Letra D. 3 apresenta muitos roedores, répteis, insetos que vivem intocados ou apresentam hábitos noturnos. O que a gente tem no ambiente 3? É um ambiente com pouca chuva, e muito quente, um ambiente quente. Isso aqui é típico do que a gente chama de campos limpos, né? Região onde chove pouco e é muito quente. Então, aqui nós temos uma região com baixa precipitação. Um exemplo desse seria os cerrados, seriam as savanas, né? Que vão ter esse tipo de predomínio vegetal, né? Enquanto que lá no 1 nós vamos ter as florestas tropicais. Tá? Essa aqui é possível? Sim, geralmente os ambientes são tão quentes que a maior parte dos animais, que geralmente vão apresentar, né, adaptações a essa falta de água, né? Então eles vão ter que se desintocar só durante a noite, porque durante o dia é impossível eles atacarem. Então essa aqui seria o mais coerente aqui, a alternativa mais adequada. Vamos só matar aqui com a alternativa E. O item 2 apresenta uma grande quantidade de epífitas, com plantas perenes, além de elevada riqueza vegetal. Bom, essa parte aqui geralmente não é da 2, seria da 1, né? Plantas epífitas são aquelas plantas tipo bromélias, orquídeas, que crescem por cima de outras, né? E isso é típico lá de cima, né, dos ambientes florestais. Então, realmente, a alternativa D de dado é a mais coerente. Então, vejam aqui, essa questão você não precisava ser um grande exímio conhecedor da fitogeografia brasileira, não, nem mundial. Você basicamente tinha que ser uma pessoa com capacidade de interpretação de gráfico. E esse gráfico não era um gráfico assim super ultra master, impossível de se interpretar. Aliás, é uma coisa que eu percebi dessa prova. Eles amam esse rolê de interpretação de gráfico. Toda a interpretação de gráfico eles não cobraram na primeira prova, na prova da primeira fase, eu percebo que eles estão trazendo na segunda. Então, esse pode ser, talvez, o meu chute sobre como vai ser a prova da segunda fase. Acho que sim. Bom, bora lá. Questão número 28. Olha como são as coisas, né? A gente pulou da questão 8, que foi a primeira de meio ambiente, para a questão 28, que foi a segunda. E, de novo, nós temos um namoro entre questão de botânica e ecologia. Bom, os manguezais são ecossistemas de transição entre os ambientes terrestres e os marinhos, e servem como berçário para inúmeras espécies de peixes e crustáceos. Aliás, fica aqui uma dica, eu tenho um vídeo aqui no meu canal contando a história dos manguezais e dos mangues, que são as plantas típicas desse tipo de ambiente, tá? E os mangues, que são as plantas que vêm nesses lugares, eles têm uma aparência vegetal completamente diferente das outras plantas desse tipo de ambiente. Então, vale a pena a gente prestar atenção nessas plantas, tá? Bom, mas vamos lá que a questão está querendo alguma coisa a mais. Hein? As espécies vegetais que o habitam, né, que vivem nos manguezais, possuem uma série de adaptações que auxiliam ela a tolerar os altos teores de sal da água marinha, né? Porque aquela história, os manguezais, eles ficam aqui no encontro do rio com o mar.
Então, a água salgada acaba alagando esses territórios. E aí, o sal, como a gente sabe, não é, né, algo muito favorável a essas plantas. Bom, assinale a alternativa que não apresenta uma estratégia adotada por essas plantas, tá? Bom, então a gente tem que procurar aqui uma alternativa que diz o que essas plantas não fazem para adaptar uma falta de sal. Então vamos lá. Raízes com geotropismo positivo. Bom, vamos entender o que é geotropismo? Geotropismo, tropismos, né, em geral, ele diz respeito à direção de crescimento. Uma parte da planta cresce em direção a alguma coisa. Geralmente, nas provas, quando cai em alguma coisa a respeito de tropismo, cai sobre ou o geotropismo ou sobre o fototropismo. Geotropismo diz respeito ao crescimento estimulado pela direção da gravidade. Então, ele fala aqui, ó, raízes com geotropismo positivo. Seria raízes em que que a planta vai ter o seu crescimento da raiz direcionado em direção à gravidade, ou seja, na mesma direção que o centro da Terra. E aqui mora a primeira questão errada, o que torna essa alternativa correta. Eu nem vou precisar ler o restante. Por quê? Vamos explicar. As plantas dos manguezais, elas têm uma propriedade interessante. Como elas vivem plantadas em territórios alagados, as suas raízes sofrem pelo excesso de água. Então, por essa razão, o que a raiz dessas plantas elas fazem? Elas, em geral, puxam parte dessa raiz para fora da terra. Desse jeito, tá? Tudo para quê? Para quê? Para quê? Para quê? Para ela deixar uma ponta da sua raiz para fora, para literalmente respirar, para tomar ar, para ela diminuir a umidade, para que esse excesso de umidade e esse excesso de sal não mate exatamente a região da planta que possibilita o crescimento, que é exatamente a ponta das raízes, né? Que é essa região aqui. As pontas são relacionadas ao crescimento. Como ela puxa a planta para criar essas raízes para fora, essas raízes ganharam o nome de raízes aéreas do tipo pneumatóforos, tá? Com áreas que possibilitam ela respirar, secar e não morrer, tá? Então, isso é a única coisa que seria errado. Por quê? Um crescimento com geotropismo positivo é a raiz crescer para baixo. E aqui ela cresce numa direção oposta, que é exatamente um geotropismo negativo, contrário à gravidade. Então, isso aqui seria a alternativa, a única alternativa que apresenta uma alternativa que não tem uma estratégia dessas plantas, seria a alternativa A, tá? Então, essa aqui seria o possível. Bom, mais uma questão, agora vai vir uma carreira de questão, né, sobre ecologia. Bom, essa daqui é um misto de ecologia e evolução, tá? Na imagem abaixo podemos ver dois fazões da mesma espécie, né? O fazão é uma ave aí que o pessoal, inclusive na Europa, tem o hábito de comer, né? Ele é uma ave comestível e tudo mais, né? Mas no ambiente selvagem, solto, à vontade, nós temos aí uma foto com um exemplar dos dois, né? E uma coisa que vocês podem ver, né? Ele está falando aí um macho, uma fêmea, ele não identifica qual é qual, mas a gente consegue bater o olho e ver facilmente a diferença entre eles. Um é maior, mais colorido, né? E o outro não, né? E aí a pergunta é: as diferenças de ornamentação vistas entre esses dois indivíduos favorecem o que essas cores, o fato de ser vistoso, bonito, possibilita a identificação? Bom, geralmente na biologia, quando a gente vê um animal colorido, em geral ele designa duas coisas. Ou é, olha, eu sou saudável, cruza comigo, vem reproduzir comigo. Ou, olha, eu sou perigoso, não chega perto não, porque se eu não preciso me camuflar, é porque eu posso ser perigoso. Bom, na primeira etapa, nessa primeira sugestão, olha, eu sou bonito, me veja como eu sou colorido, olha como eu sou saudável, é o exemplo da seleção sexual, onde os seres vivos são selecionados pela aparência física, né? Aquele que apresenta uma característica atrativa, como cores, plumagem, tamanho, passa a ser visto como um parceiro ideal para reprodução, já que possibilitaria a chance de dar descendentes mais saudáveis. Já o outro lado, que é quando a gente bate o olho e fala assim, olha como eu sou perigoso, sou coloridinho, é o caso que acontece com alguns sapos, alguns anfíbios. Sabe aqueles sapos que você bate o olho e é vermelho, amarelo, azul? Pois então,
eles não se camuflam porque eles são perigosos. E o perigo está exatamente em substâncias tóxicas presentes na sua superfície, nas suas glândulas, né, superficiais, que ao menor contato de um predador com ele libera essa substância tóxica que pode matar, né, o possível agressor. Nesse segundo caso, a gente chama esse processo de aposematismo, tá? Bom, aqui no caso é um pássaro, um casal, macho e fêmea. Bom, adivinha só o que seria? Seleção sexual. Predação não é, porque predação é parte da ideia de que um mata o outro para comer. Forrageamento, bom, forrageamento tem a ver com a formação de forragem, e a forragem tem a ver com coberturas vegetais, não tem tanto a ver com animais. E camuflagem tem exatamente a ideia contrária, que é de se esconder e não se mostrar. Então, a única possível aí seria a seleção natural, a seleção sexual. Aliás, um termo que foi criado pela primeira vez lá pelo Darwin, quando estava detalhando lá os pássaros, que trouxe à tona a teoria dele, que é a teoria da seleção natural. Bom, já fomos para mais uma questão aqui. Vamos para mais um pouquinho. Bom, aqui eu tenho uma questão bem interessante, e olha só, né? Eu falei agora há pouco que na segunda fase não é os textos de apoio. Este foi um dos pouquíssimos casos onde trouxe um texto de apoio, tá? Mas o que importa muito aí, neste caso, são as fotos, tá? Mas vamos ler aqui, ó. Bom, um estudo recente revelou uma série de informações importantes referentes à flora de uma formação biogeográfica ainda muito pouco conhecidas, as áreas conhecidas como cangas. Aliás, eu acho que é a primeira vez na minha vida como professor, e olha que eu já tenho mais de 20 anos de profissão, que eu vejo questões sobre as cangas. Sim, a gente não tem o hábito de ver esse tipo de questão aparecendo numa prova de biologia. Então, vale a pena a gente falar aqui. Esse ecossistema ocorre em diversas regiões do Brasil, tá? Então, ele está falando aqui que as cangas têm vários lugares, e geralmente ele consiste de um campo de vegetação rasteira que se desenvolve em solos ricos em ferro. Então, quando o solo é muito rico em ferro, vai surgir esse tipo de vegetação mais rasteirona. Bom, aqui no interior de São Paulo a gente tem, aí ele fala que tem canga em Minas, no Pará, em vários outros ecossistemas. Bom, tá lá. O estudo comprovou que, embora as fitofisionomias, ou seja, a fisionomia da paisagem das cangas, sejam parecidas, as áreas das cangas possuem espécies vegetais pouco aparentadas, ou seja, apesar de serem parecidas, as plantas que estão nesses lugares são muito diferentes. Preste atenção nessa frase. Essa frase aqui, ó, fala muito a respeito das alternativas e das questões. Então, vamos lá. De acordo com o texto, podemos inferir que as áreas das cangas no Brasil partilham uma origem em comum. Não, elas não partilham uma origem comum. Se ele está falando que as plantas já são diferentes, então não. As espécies de plantas encontradas nas áreas das cangas, distintas, provavelmente formam um grupo monofilético. Monofilético é o termo que a gente dá na biologia para animais aparentados. Então, aqui, não de novo. Bom, letra C. A diversidade vegetal das áreas das cangas é muito baixa. Não, é o contrário, elas são muito ricas, exatamente por conta de aparecer em vários lugares diferentes. Então, não. Letra D de dado. Existem várias homoplasias entre as espécies das áreas das cangas distintas. Bom, o que é uma homoplasia? Homoplasia, homo vem de igual, plasia, aparência. Então, são animais que, ou melhor, plantas que apresentam uma aparência semelhante. Tá? E isso é realmente, ó, embora a fitofisionomia sejam parecidas, ou seja, apesar das plantas compartilharem aparências semelhantes, elas só aparentam isso mesmo, né? Então, essa aqui parece ser a mais parecida, já que as outras são com certeza impossíveis. Vamos aqui para a letra E. A letra E, as plantas encontradas em diversas áreas das cangas são fenotipicamente muito distintas entre si. Não, não, as plantas se elas são fitofisionomicamente parecidas, elas são parecidas fenotipicamente, que na verdade o fenotipicamente é sinônimo aqui, tá? Ou seja, a alternativa correta é a letra D
de dado de novo. Aqui vale a pena a gente falar dessa palavra, homoplasia. Ela não é um termo muito recorrente em biologia, né? Ou seja, é uma daquelas questões que a gente tende eu vou desconsiderar essa alternativa porque tem uma palavra que eu nunca ouvi dizer. Né? E não pode fazer isso, né? Em biologia, a gente tem que sempre levar em conta o significado das palavras, pega a palavra e divide ela em pedaços para ver o que ela quer dizer. Então, ela brinca muito com isso. Biologia, né, meus amores? Próxima questão, ainda sobre esse mesmo texto, a questão 31, vai de novo fazer questões a respeito do tipo de ambiente que a gente está vendo nessa foto. Tá lá. As plantas que se desenvolvem em áreas de canga são dificilmente encontradas em uma floresta umbrófita. Umbrófila ou umbrófita se refere a plantas que gostam de viver na sombra. Ombro quer dizer sombra, tá? Então, aqui, dificilmente são encontradas em ambientes de sombra que as rodeiam. Uma vantagem em ocupar as áreas das cangas, ao invés da floresta densa, provavelmente bom, na canga, o que que na canga tem de diferente que nas florestas? Mais luz. Essa era a questão fácil. Essa era a questão facinho. Mas olha aqui, né? Em vez de ele colocar lá, mais luz. Não, ele coloca uma expressão bem mais complicada, que é maior disponibilidade fótica. Fótica, tudo que é relacionado a fotos, no latim quer dizer luz, tipo fotossíntese, fotografia, são todas tecnologias que usam a luz, né? E aqui é a única que daria possível. Aqui é legal a gente falar a alternativa C, né? Menor suscetibilidade a problemas como lixiviação. O que é a lixiviação? Esse é um termo que já caiu em outras fases das Olimpíadas, em outros momentos, em outros anos. Lixiviar é um acontecimento que acontece com o solo, tá? Que seria literalmente, interpreta lixiviar como o solo ser lavado e ser levado dele tudo de nutriente que ele tem. Então, por exemplo, se você pega um solo e deixa ele descoberto, igual ele é aqui, ó, tipo na terra seca, o que acontece? Se a chuva cai ali, ela vai lavando e levando os nutrientes para os lençóis freáticos, deixando essa terra por cima, ou pura pedra, né? Ou sem nutriente nenhum para planta nenhuma crescer. E aí ele fala ali, né, que tipo, olha, esse solo tem baixa suscetibilidade à lixiviação. E não, é ao contrário, né? Ela tem alta chance de lixiviar, né, pelo fato de ser tão exposta. Então, a alternativa C seria errada, né? Mas, de qualquer forma, a que nos importava era a alternativa A. Seguindo adiante. Agora vamos para uma questão de conexão da ecologia com a bioquímica. Esse é um tema que a Unesp também gosta muito de tratar, que é a questão dos ciclos da natureza, mais exatamente o ciclo do nitrogênio. O nitrogênio, de todos os nutrientes, ele é um dos mais chatos, digamos assim, para a gente incorporar no corpo dos seres vivos. Por quê? Apesar da nossa atmosfera ser lotada de nitrogênio, e no caso a nossa atmosfera é lotada deste nitrogênio aqui, né, que é o gás nitrogênio, a gente não consegue absorver ele desta forma. Na verdade, até existe umas bactériazinhas que conseguem fazer essa conversão, mas a chance é baixíssima. Para que a gente consiga pegar o nitrogênio, as bactérias que habitam o solo vão transformando essa substância até chegar num formato que é o formato químico molecular mais fácil de ser absorvido pelas raízes das plantas, que é esse último aqui, ó. Ó, no ciclo, ele dá toda a volta e ele chega aqui. Esse daqui é o nitrato, tá? É o NO3-, tá? Existe uma outra versão, que é o nitrito, que é esse daqui, tá? Mas as plantas não conseguem absorver ele. De qualquer forma, tanto a amônia quanto o nitrito precisam passar pela transformação até chegar a nitrato, e isso existem bactérias no solo que vão fazer essa conversão, e ao fazer essa conversão, tornam possível as plantas absorverem. Bom, vamos lá. Com base na imagem a seguir, podemos dizer que a forma de nitrogênio mais facilmente absorvida pela maioria das plantas está predominantemente a partir o que a gente precisa fazer para chegar nele? Bom, eu sei que eu preciso transformar quem? O nitrito, né? O nitrito precisa ser transformado
em nitrato. Então, o NO2 menos precisa ser convertido. E aqui, então, ó, todas essas três primeiras alternativas aqui caem fora. Ficaremos entre essas duas. E é agora que entra a química em questão. Bom, numa está falando que acontece a redução do nitrito e na outra está falando que acontece a oxidação do nitrito. Bom, o que seria a oxidação e a redução? Oxidar é quando uma substância recebe elétrons. E é exatamente isso que acontece, né? Quando eu adiciono o oxigênio na fórmula, aumenta a quantidade de elétrons no nitrato. Então, acontece uma oxidação, que é a alternativa E. Redução seria a retirada desses elétrons, então não seria o caso, tá? Então, seria a alternativa E, a oxidação dos nitritos. De novo, agora há pouco eu falei para vocês, galera, como a gente não tem questões para ter base, para poder estudar, resolver exercício para a Olimpíada, uma recomendação é resolver exercícios do Enem. Existem vários exercícios de Enems anteriores sobre ciclo do nitrogênio. Vale a pena dar uma sentada nele e dar uma refletida sobre esse assunto. E ciclos da natureza, principalmente o ciclo da água e o ciclo do carbono, que são dois ciclos que vêm sendo falados muito ultimamente, tem sim uma grande chance de cair. Tá? Apesar de eu sempre ver assim, já que vai ter que cair alguma coisa, vai cair o mais complicado, então vai cair o ciclo do nitrogênio. Tá? Bom, vamos lá. Questão número 42. E essa daqui, mano, eu juro que eu consegui resolver ela por eliminação de alternativas, porque ela tratou de uma relação ecológica, ou seja, de uma interação entre seres vivos, que não é nada habitual a gente ensinar estudantes ou ouvir falar dela, tá? Bom, vamos lá, vamos falar aqui a respeito. Ó. Alguns animais realizam ações que, num primeiro momento, são aparentemente prejudiciais ao próprio ser vivo. No entanto, tais ações garantem algum benefício para o restante dos seres vivos da espécie. Então, é aquela história: ele faz mal para si mesmo para garantir que os outros sobrevivam. Tá, um exemplo dessa situação é a partilha de alimentos entre indivíduos de morcegos hematófagos de uma mesma colônia. Bom, aqui ele está se referindo a um hábito que certos morcegos hematófagos têm. Bom, hematófago é animal que se alimenta de sangue. Muitos morcegos hematófagos, algumas espécies, eles são capazes de machucar o próprio peito para que ele sangre, para que outros morcegos possam se alimentar dele. E isso é uma situação na qual ele causa prejuízo a ele mesmo para garantir um bem-estar para a maioria. Tá? Qual é a relação ecológica aqui? Bom, vamos lá. Mutualismo não é, porque mutualismo é uma relação onde tem benefício para todas as partes envolvidas. Otimização não existe, tá? Condicionamento também não existe do ponto de vista da biologia. O condicionamento é uma habilidade de treinamento, né? Ou seja, você condiciona, você ensina um animal a fazer aquilo que você quer conforme ele receba um resultado aí, um estímulo positivo ou negativo, tá? Altruísmo ficaria ali no meio e nós temos a competição, onde dois seres vivos competem, brigam pela mesma coisa e no fim das contas os dois saem no prejuízo. O que faz com que, se a A, a B e a C e a E esteja errada, só sobra a alternativa A. O conceito de altruísmo entre os animais, ele é meio controverso. O próprio Darwin falava que se houvesse altruísmo entre os animais, não existiria seleção natural. Porém, esse tipo de comportamento realmente ocorre entre muitos seres vivos, de animais que se sacrificam para salvar os outros, animais que se machucam para conseguir nutrientes para os outros. Então, esse tipo de comportamento realmente existe. Mas, como eu disse para vocês, não é algo recorrente a gente estudar isso, por exemplo, na escola. Não é algo assim que a gente vê com facilidade sendo ensinado, e olha que eu dou aula em grandes franquias de ensino, sou professor do sistema Anglo, sou professor do sistema objetivo, já fui professor do sistema positivo, poliedro, e eu não me lembro de ler em livro didático nenhum falando sobre altruísmo em nenhum dessas franquias. Então, realmente, isso é uma exceção, de exceção, de exceção, de exceção à regra, e a prova trouxe aqui para esfregar nossa cara no asfalto, né? Bom, mas vamos lá.
Vamos à próxima, e essa aqui promete ser a última, gente. Sim, ecologia. Eu falei para vocês, né, que ia ter aí 8 questões, estão aí as 8, e essa aqui vai falar da pandemia, tá? Na verdade, essa daqui vai ser assim, na prova do ano passado, ela teve as últimas questões da prova voltadas para a pandemia, para falar de Covid-19, cada um sobre um aspecto. Algumas eu já resolvi no vídeo passado, então é só assistir lá que você tem mais detalhes sobre essas questões. Aqui ele faz uma associação direta entre a pandemia e o meio ambiente. E aí a gente tem que assinalar a alternativa que faz mais sentido. Então tá lá. As pandemias ocorrem quando um novo patógeno, ou seja, um micróbio, consegue infectar seres humanos, se espalhar e replicar de uma forma eficiente de maneira global. Então ele se espalha de maneira global, né, o globo inteiro. A ação humana está sendo questionada por ter facilitado o surgimento da Covid-19, devido à degradação acelerada do meio ambiente em diversas facetas, como é o caso do desmatamento, do aquecimento global, entre outras. Então, aqui ele está falando, ó, a Covid surgiu principalmente por conta de todo o estrago que o ser humano faz na Terra. Beleza, tá. Isso pode acelerar o surgimento de outras pandemias no futuro. Beleza. Sobre o exposto, responda. Agora a gente quer saber qual é o motivo, qual a relação direta. Então tá lá. O desmatamento pode causar mutações? Não. O desmatamento é basicamente você eliminar um ser vivo, tipo, eliminar todos os vegetais da face da Terra. Isso não causa mutações, tá? B de bola. O desmatamento pode facilitar o chamado o transbordamento zoonótico, fenômeno que é descrito quando um vírus migra de um hospedeiro para o outro. Bom, ele está falando que o desmatamento mata um hospedeiro, então o micróbio tem que se adaptar a viver no corpo de outro ser vivo. É possível? É possível. Vamos ver as outras alternativas. Letra C. O aquecimento global pode acelerar as mutações para que os parasitas fiquem melhor adaptados aos seus hospedeiros. Não, o aquecimento global não tem uma relação direta assim com as mutações. Tá? E mesmo se tivesse, não tem uma relação direta ao parasita se adaptar aos hospedeiros. Geralmente, os parasitas já são bem adaptados aos seus hospedeiros. Letra D de dado. As ações de impacto ambiental negativo não têm muito a ver com o surgimento de uma pandemia, pois isso é um processo natural. Não. Tem sim, o enunciado está falando isso, né? É uma alternativa que contradiz o enunciado. Ela já seria disso, né? E a última alternativa, a letra E, o aumento de poluentes lançados na natureza pode provocar mutações que direcionariam a adaptação a um novo patógeno e assim surgir uma nova pandemia. Bom, calma lá. O aumento de poluentes pode provocar mutações, sim ou não? Sim. Agora, são mutações que necessariamente têm essa direção de adaptação do patógeno? Não. Essas adaptações podem ser múltiplas. A maioria delas, inclusive, são deletérias, ou seja, são mutações que levam à extinção da espécie. Então, aqui, a única alternativa que parece plausível é a letra B de bola. E é isso mesmo, é a alternativa plausível e correta. Bom, meus queridos, é isso. Eu fico por aqui hoje. Foi um prazer poder atendê-los e tirar dúvidas sobre essas questões. Continue assistindo meus vídeos, compartilhando eles, espalhando essa semente por aí. E se todo mundo estiver assistindo, estiver curtindo, faz um comentário, faz suas perguntas. Eu estou sempre aqui para respondê-las. E quem sabe daqui a pouco eu estou lançando outro vídeo. Como a prova hoje ainda é uma segunda-feira, pode ser que até sexta-feira, alguns vídeos serão lançados sobre questões dessa Olimpíada. Bom, eu fico por aqui. Foi um prazer estar com vocês. Um beijo. Eu sou CG, eu sou biólogo, eu sou botânico. E ajuda esse professor, por favor, a ficar rico, a monetizar esse canal. Lá, 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 lá. E é isso. Um beijo. Se cuidem. Tchau, tchau, galera. Fui!